Boa noite, estou aqui hoje para apresentar o trabalho de enfermagem pediátrica. Um grande número de crianças em qualquer população são marcas de enfermagem pediátrica, que é a atenção a um grupo de pessoas que estão em crescimento e desenvolvimento. A pediatria apareceu como uma especialidade na Europa, quando alguns médicos começaram a observar as diferenças entre as doenças dos adultos e das crianças, que tinham algumas diferenças entre eles. Antes disso, não tinha o menor significado, tanto para médico quanto para enfermeiro. O primeiro departamento de pediatria foi na Universidade de Harvard, em 1888. Bom, antigamente, a assistência de enfermagem à criança hospitalizada seguiam condutas muito rígidas. Tinha a ausência de medicamentos antibióticos, eram grandes números de infectados, de infecções, muitas crianças doentes e despreparo de profissionais que levavam às regras de isolamento, repousos absurdos, com uso até de camisa de força. Preocupados com o risco de infecções, despreparo para atender às necessidades individuais de cada criança e dos seus pais, eles mantinham as crianças isoladas da mãe, da família. Então, houve um avanço na área da saúde e teve mudanças nos métodos de assistência à criança. A enfermagem pediátrica nada mais é do que o estudo à prática de enfermagem e assistência à criança até a adolescência, ou do cuidado do ser humano em crescimento e desenvolvimento do seu nascimento até a adolescência. Os direitos das crianças hospitalizadas. Bom, a criança tem direito à proteção à vida e à saúde sem qualquer forma de discriminação. Tem direito a ser hospitalizado quando for necessário ao seu tratamento, direito a não ser ou não permanecer hospitalizado quando for desnecessário, direito de, enquanto ele estiver hospitalizado, ele ser acompanhado por sua mãe, por seu pai, e receber a visita da família, direito de não ser separado da mãe ao nascer, direito de ser alimentado, tal como a amamentação, direito a não sentir dor quando existe a possibilidade de ser evitadas, de evitar de que o paciente sinta dor, direito de ter conhecimento da sua enfermidade, dos cuidados, dos diagnósticos a serem utilizados, dos prognósticos. Olá, boa tarde. Vou falar um pouco sobre o papel da equipe na enfermagem pediátrica. O estabelecimento de um relacionamento terapêutico é fundamental e essencial para o provimento de um cuidado de enfermagem de qualidade. A equipe de enfermagem precisa estar relacionada com crianças e seus familiares, e ainda se reparar suficientemente para distinguir seus próprios sentimentos e necessidades. O trabalho de enfermagem, avaliação física, situação social e ambiental, que a criança estiver exposta será um reflexo na evolução do crescimento e desenvolvimento. Vou falar um pouco sobre a criança hospitalizada. O profissional de saúde, além de prestar assistência direta na unidade pediátrica, precisa ser montada de forma de entender as necessidades de cada fase de criança. Em uma unidade pediátrica, precisa ter materiais físicos, sala de recepção, admissão, com refeitórios, sala de recreação, copa, refeição, sala de recreação, sala de orientação sanitária, posto de enfermagem, banheiro, salas de unidade, rouparia, unidade de isolamento, etc. A pessoal de enfermagem é responsável pela criança a cada turno de 24 horas. Muito pouco se encontra a publicação a respeito ao valor da importância da enfermagem pediátrica. Dela se exige uma excelência, formação profissional e competência.
O técnico tem que ter saúde física, mental, gostar de trabalhar com criança, bom aspecto, boa aparência, ser alegre e grande senso de responsabilidade. Administração de medicamentos em pediatria. A administração de medicamentos é o processo que prepara a introdução do fármaco no organismo humano, visando a obtenção de um efeito terapêutico. Essa é uma das ações da equipe de enfermagem que trabalha em pediatria, requerendo conhecimento sobre o cálculo da dose, ação farmacológica, dose terapêutica, efeitos colaterais e sinais de toxicidade de cada um dos medicamentos prescritos às crianças. Antes de preparar um medicamento, é dispensável verificar o período de validade determinado pelo fabricante, o aspecto e o rótulo do frasco do medicamento. Na criança pequena, o metabolismo, a excreção, a distribuição e efeitos farmacológicos das medicações são influenciados pelo grau de maturação orgânica. A enfermagem precisa descobrir a técnica ou forma de conseguir a confiança da criança, explicar o que vai fazer e pedir cooperação, compreender as reações de oposição da criança. Ou seja, para administrar um medicamento numa criança que não tem o mesmo entendimento que a gente, que é adulto, a gente precisa de cooperação dessa criança, ou seja, explicar para ela que vai ser feito a aplicação do medicamento, que ela precisa ficar calma, cooperar, para que ela saia daquele estado, de internação o mais rápido possível. Tá? E também é muito importante, não só a administração de medicamentos na criança, como no adulto, sempre olhar bem a embalagem, conferir direitinho, a dose, se a dose é a dose que você está aplicando é a mesma que é prescrita pelo médico, o rótulo, se é o mesmo medicamento, que às vezes pode parecer, mas não é o mesmo, Às vezes o frasco imita, mas não é o mesmo. Então, sempre a dose, o tipo que o medicamento se encontra, fazer o cálculo direitinho, que às vezes o medicamento pode vir em uma forma que você vai ter que fazer o cálculo para ver que quantidade você vai aplicar naquela criança, Porque o organismo da criança ele é muito frágil, não é igual ao dos adultos, Mas assim, não deixa de ser importante para os adultos também, Mas a criança, ela é muito mais frágil que os adultos, então é muito importante os efeitos também, Alertar sobre os efeitos colaterais que pode vir a ocasionar essa criança. Sempre é importante perguntar se tem alergia a algum medicamento, Se faz uso de algum medicamento. O período de validade, Sempre é importante também a gente administrar sempre na data de validade correta, tá? E sempre utilizar a dose prescrita pelo médico e pelo tempo que o médico prescreveu. Tá ok? Então é isso. Oi, meu nome é Maria Aparecida e eu fiquei com o tema Admissão da criança no hospital. Então, o primeiro contato da criança no hospital deve constituir-se uma experiência agradável. Essa criança deverá ser recebida por um profissional de enfermagem da unidade, que prestará todos os cuidados referentes ao ato da internação e o encaminhará ao leito. O preparo para a internação sempre é feito levando em conta o seu grau de compreensão da criança. Os objetivos: receber a criança e o familiar transmitindo gentileza e cordialidade, aliviar as tensões causadas por uma internação hospitalar, colher as primeiras informações acerca da criança, ambientalizar a criança e responsável de modo a facilitar a adaptação ao ambiente hospitalar, traçar o plano inicial dos cuidados de enfermagem. Ou seja, a partir do momento que essa criança ela é admitida na unidade,
ela deve ser tratada com compreensão, com paciência, com carinho, pois ali ela está num ambiente novo, né? Desconhecido para ela. Então é importante, né, que a gente converse, tenha diálogo, explique os procedimentos que serão feitos, né? Quando essa criança não conseguir verbalizar, né, comunicar aos pais ou responsáveis qualquer procedimento que vai ser feito, a administração dos medicamentos, qual medicamento que vai estar administrando naquela criança, né? E depois disso, a gente vai descrever detalhadamente as atividades a serem desenvolvidas. Higienizar as mãos, identificar a criança com pulseira, constando o nome completo da criança, nome da mãe, data de nascimento e prontuário. Providenciar as aferições de peso, estatura, temperatura e APA. Aferir perímetros cefálicos, torácico e abdominal. Encaminhar a criança ao leito já arrumado para a admissão. Apresentá-los aos demais crianças internadas na enfermaria. Colocar-se à disposição para esclarecimentos das dúvidas e auxílio no que for necessário. Apresentar a equipe de plantão, identificando todos os profissionais de saúde. Identificar o leito da criança. Aprazar a prescrição médica e encaminhar à farmácia. Comunicar todos os procedimentos a serem feitos. Então, quando essa criança é admitida na unidade, existe um passo a passo, né, até que essa criança venha a receber alta. Durante esse período que ela está internada, existe, né, procedimentos a serem feitos, né, que são de extrema importância e que deve sempre a gente estar anotando todos os procedimentos que foram feitos no prontuário da criança, comunicar sempre aos pais, tá? Comunicar a criança, conversar com a criança quando ela conseguir verbalizar e estar sempre à disposição, né? Mostrar que a gente está ali para servir, né? Tirar qualquer dúvida que possa surgir também, né? E a partir disso surgem os resultados que a gente espera, né? O pronto atendimento da criança admitida, transmitindo conforto e segurança, e início o mais breve possível do seu tratamento. Então, assim, é importante que a criança tenha, apesar do hospital não ser um bom lugar, né? Mas que ela tenha uma experiência boa, que ela consiga digerir tudo aquilo que está acontecendo de forma mais simples, mais clara, né? Para que não ocorra trauma na criança. Atividade de enfermagem na pediatria. Ele vai obter admissão, nome, diagnóstico, patologia, vai preparar o leito, higienização, ver se tem todo o material necessário para aquela admissão, recepcionar a criança e seu familiar com um sorriso, sempre gentil, para a criança se sentir confortável. A criança e seu acompanhante, né, familiar, mãe responsável, ou seja, quem estiver com a criança, vai orientar a mãe, o responsável, o horário de banho, de alimentação, o horário de visita do médico, horário de visita de familiares, vai apresentar aquela criança aos demais que estiverem no quarto. O técnico tem também como função avisar no hospital para a parte de nutrição, no médico que tem mais uma admissão para a criança. O técnico ele tem que ser sempre gentil, procurar informar se a criança tem alguma alergia, questionar sobre a patologia que está sendo está no prontuário, questionar sobre a patologia, se tem alguma alergia, se faz uso de medicamento.
O paciente o técnico tem que sempre estar com um sorriso, tentar ser o mais simpático possível, pois a criança ela é muito sensível, principalmente a hospitais. Preparar o prontuário, verificar sinais vitais e realizar todas as anotações de enfermagem no prontuário para fechar a parte de atividade de enfermagem.